Olá, eu sou a Jaqueline Santos, especialista em sucesso do cliente. Atuo na área há mais de 10 anos e estou aqui para te trazer dicas de como melhorar a experiência do cliente. E esse vídeo de hoje a gente vai falar como melhorar a experiência do cliente num salão de beleza, numa área de estética. Então fique ligadinho. Para começar, com muito conteúdo bacana que eu vou trazer, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você curta e se inscreva nesse canal, o CX no Ar, para que você acompanhe e continue assistindo outros vídeos muito interessantes, que vai também trazer bastante conteúdo, tá bom? Então não esquece, já curte e vamos lá, assista até o final, que eu tenho uma dica bônus. Então assista até o final para você também não perder essa dica. Tudo bem? Então vamos começar com a primeira dica. Então a primeira dica, ela é não ser pontual. Gente, evite isso. Por quê? Não ser pontual vai prejudicar grandemente a experiência do seu cliente. O que acontece é, toda vez que você acaba não sendo pontual, o seu cliente fica insatisfeito. Então, imagina, ele marcou um horário, ele tem um dia todo organizado para estar ali naquele momento e de repente ele chegou lá e você tá com outra cliente, atrasou, acabou atrapalhando ali e acaba frustrando os planos do cliente. Lembrando que a primeira impressão é a que fica. Então, por mais que o cliente seja recorrente, evite esse tipo de ocasião, porque causa irritabilidade no cliente, causa insatisfação e esse cliente pode não voltar mais, tá bom? Então, evite. Outra coisa que não deve ser feita é não prestar atenção no cliente. Ou seja, aquele cliente chega lá colocando o que ela quer, o que ela gosta, e às vezes o profissional tá, beleza. Isso é muito ruim. Isso causa no cliente uma insatisfação de imediato. Por quê? Ele imagina que você não está ouvindo ele, que não está sendo útil o que ele está falando. Então ele acaba ficando ali naquele momento insatisfeito e ao longo da jornada ele vai ficar bem chateado. Então, quando o cliente estiver falando, presta atenção, dê opiniões, sugestões ali, participe, interaja com esse cliente, mostre sim que você está ouvindo ele, tá? Então, evite esse erro. O terceiro ponto é não manter higiene. Isso tanto no ambiente quanto no profissional. Então imagine que a sua cliente vai até o seu ambiente e chega lá, tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar, aquele cabelo ali que cortou no chão, né? E a própria gestora ali, a dona do salão, tá desorganizada, desarrumada. Gente, isso é muito ruim. Por quê? Nós estamos falando de um ambiente de estética, né? Um salão de beleza, ele presta serviços de estética. Então imagina a cliente chegando lá e, por exemplo, a profissional que é a dona já não está arrumada. O ambiente sujo, desorganizado, isso passa uma péssima impressão. Então tenha sempre cuidado com isso, terminou o procedimento, organize, coloque os produtos no lugar correto. Aquele cabelo que você cortou, já varre ali, pega e tira. Por isso é muito importante você ter uma pessoa ali, né? Uma pessoa que faça esse trabalho, seria muito importante. E cuide sim da sua estética. O dia que, poxa, não lavei meu cabelo hoje, tá corrida, a gente sabe que é uma vida corrida, faz um coque, a gente que é mulher sabe que dá para dar uma enganada ali, mas não se apresente de forma desorganizada ou com falta de higiene para o seu cliente, viu? O quarto ponto é não se atualizar as tendências. Então imagine que essa cliente hoje ela é muito conectada na internet. A gente tem que olhar para o consumidor atual. Então geralmente a cliente vai chegar lá com um cabelo que ela viu na internet, algo que ela se inspirou, uma sobrancelha, coisa do tipo. E muitas vezes é algo novo, inovador. Então é muito importante que você esteja antenado na modernidade, tá? Então quais são as novas técnicas, novas tendências, o que o mercado está oferecendo de diferente, porque tudo muda a todo tempo. Então você, profissional, precisa sempre se especializar. Então faça cursos, veja lá quais são as tendências mais modernas e tenha os melhores serviços para oferecer ao seu cliente, tá? Outro ponto bastante importante, fornecer informações claras sobre o serviço. Ou seja, a cliente ela vai ali no seu salão e de repente você não passa para ela o valor
ou como acontece o procedimento, ou quanto tempo. Então tenha essa clareza, tá? Evite surpresas. Então, se o cliente contratou um serviço e você já passou para ele o valor, caso ocorra algum tipo de alteração, sinalize ele antes de iniciar. Né? Então, se o cliente combinou, foi um serviço que custou R$ 200, ao final você não pode chegar para ele e falar que foi 300. Por quê? Não houve nenhuma antecedência, uma comunicação. Então, evite. Então, toda vez que você precisar fazer um procedimento diferente ou ter uma alteração de valores, informe esse cliente. Tá? E ele também tem que estar alinhado e combinado que de fato ele aceita que ele possa seguir com aquele procedimento e tá ali alinhado. Então, evite surpresas. Então, tenha clareza em toda a comunicação que você fizer referente aos procedimentos, como que acontece no salão. Então, tenha essa clareza em dia, tá bom? Outro ponto importante, né? Não treinar a equipe adequadamente. Toda vez que você não treina a sua equipe, você tem uma equipe despreparada, né? Então, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai pensar de uma forma, cada um vai passar uma informação. Então, evite isso para que nada aconteça de errado, para que não tenha desentrosamento tanto de procedimento quanto informação, atendimento. Treine a sua equipe. Mudou o procedimento? Marca um treinamento. Mudou a atuação dentro de um sistema? Marca o treinamento. Mudou a estratégia do negócio? Marca um treinamento. Então, busque sempre capacitar a sua equipe para que vocês estejam sempre alinhados, tá? Porque uma equipe muito conectada e muito alinhada é sucesso no negócio. Então, evite deixar de capacitar a sua equipe. Tenha isso muito claro. Outro ponto, tá? E esse é bem importante. Não respeitar a privacidade do cliente. Então, evite aquelas conversas desnecessárias. A gente sabe que o salão é um ambiente mais contraído, tem bastante gente ali interagindo, mas evite de invadir a privacidade daquele cliente, causando assuntos desnecessários ou colocando em pauta coisas que são muito difíceis de lidar, temas, né? De invadir a privacidade dele dando opiniões contrárias. São coisas e situações que a gente pode evitar no dia a dia. Então tome muito cuidado com isso, toda vez que você está ali ou a sua equipe indo além do que é o pedido ali dentro do estabelecimento, que faz parte do serviço. Então tenha uma formalidade nessa questão, tá? Evite conversas desnecessárias. Então isso é muito ruim. Esse próximo item, ele é muito importante, né? Que é o ponto de não oferecer produtos de qualidade. Então, imagina que aquela cliente vai criar uma expectativa sobre o serviço ali que ela vai receber do seu salão. Então, procure sempre usar produtos de qualidade. Isso faz total diferença. Um produto de qualidade, ele contribui sim para a melhoria da experiência desse cliente e para o resultado final ali do seu tratamento, do corte. Então, sempre opte por produtos de qualidade para você poder garantir ali um resultado mais satisfatório, tá? O outro ponto é não resolver problemas prontamente. Então, problemas podem acontecer e acontecem, gente. Independente, não existe empresa perfeita e não existe pessoas perfeitas. Nós somos seres humanos e infelizmente acontece. O pior é quando você não pede desculpas ou não resolve aquele problema. Então, procure sempre resolver o problema do cliente. Se a sua cliente teve um descontentamento em um procedimento, algo do tipo, procure ao máximo resolver o problema o mais breve possível, tá? Não fique adiando, porque isso pode sim gerar uma insatisfação. A questão não é não ter problema, mas como você resolve os problemas. Rever a experiência do cliente. Então, esse é um ponto extremamente importante que você não deve deixar para lá. Outro ponto, não dar espaço para relaxamento. Essa é uma questão bastante importante. A cliente, quando está ali no seu ambiente, ali do salão, no momento de beleza, ela tá ali para descontrair, né? É um momento de relaxamento dela. Então, um ambiente com muito barulho, com muitas conversas, com aquela movimentação maluca, faz com que a cliente não relaxe, tá? Então, evite muitas conversas, muitos barulhos, deixa a cliente ali relaxar, ter o momento dela,
né, tenha ali um ambiente favorável para isso. Então, tome muito cuidado e forneça assim um ambiente que a cliente possa ficar tranquila, né, se deliciar ali com aquele momento dela, porque isso é bastante importante. Outro ponto é não ter um ambiente acolhedor. E aí, quando eu falo de acolhedor aqui, eu estou falando do ambiente físico, tá? Então, procure sempre fornecer um ambiente acolhedor para a sua cliente. Evite aquela decoração fria, aquele ambiente que não fornece aquele aconchego. Então, invista, né, nesse ambiente. Invista numa cadeira confortável, invista em algo que o cliente possa estar ali usufruindo durante a jornada no salão, uma mesa, uma cadeira, um cantinho de descanso ali para a cliente se manter ali de forma confortável e agradável. Lembre-se, ela vai passar bastante tempo ali se ela for fazer um procedimento longo. Então, como é que vai ser esse momento dela? Então, ela precisa se sentir em casa, né? E se sentir em casa na sua casa, você vai comprar um sofá duro? Acho que não. Então, forneça essa experiência positiva para a cliente, pense no conforto dela, do início ao final da jornada. Então, invista sim em um ambiente confortável, um ambiente seguro e que de fato a cliente se sinta no lar dela, né? Outro é não oferecer opções de entretenimento. E aqui eu trago uma reflexão. Muitas vezes a cliente vai no seu salão e ela vai fazer um procedimento que dura horas, né? Luzes, eu que sou loira, eu sei bem como é. Então são 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Imagina você ficar 6 horas num ambiente sem ter o que fazer, olhando para o nada. É muito desagradável, né? Então, o que eu sugiro aqui que você forneça um ambiente de entretenimento? Ou seja, que tenha um Wi-Fi para sua cliente acessar a internet, que tenha ali um café para ela usufruir durante a jornada, que tenha revistas, muitas clientes gostam de ler revistas, que tenha uma televisão para ela poder dar ali, escolher um canal, assistir, que tenha uma playlist que ela também possa acessar para ela escolher uma música que ela goste. Tudo isso para quê? Para que ela tenha um entretenimento durante todo esse período que ela vai permanecer ali no seu estabelecimento. Então, como é que tem que ser esse período? Ele tem que ser saudável, tem que ser um momento agradável, para ela não sentir aquele, nossa, fiquei tantas horas, não vi a hora de ir embora. Quando você coloca um entretenimento na jornada, você melhora sim a experiência do cliente, deixa ele mais confortável e faz com que esse tempo, por maior que seja, devido ao procedimento, ele não seja um momento difícil. Então pense muito nisso. Esse ponto é interessante e eu vejo que acontece em alguns estabelecimentos. Não seguir as preferências da cliente ou do cliente. Muitas vezes o cliente chega no salão ali e ele fala, eu quero fazer esse procedimento e tal. E às vezes o dono do estabelecimento ou o funcionário acaba opinando, faz esse procedimento que eu acho que vai ficar melhor para você. E às vezes acontece sim daquele cliente seguir ali a sua dica, fazer o procedimento, mas porque naquele momento ele não queria falar não, né? Então, não vou falar não para a pessoa. E ao final ele pode não ter gostado muito. E o que isso faz? Faz com que ele não volte mais. Faz com que ele até crie uma situação de que, olha, eu fiz porque você me indicou, mas eu não gostei, não era o que eu queria. Então não corra esse risco. O que você pode fazer se a cliente, né, se colocar ali à disposição e dizer, olha, faça o que você achar melhor, o que você acha que combina, aí sim você dá a sua opinião e siga conforme ela fale. Caso contrário, não dê sugestões que estejam fora do escopo, né? Faz o que o cliente pede, às vezes a cliente está ali com aquele cabelo daquele jeito, você acha, nossa, ia ser legal se fizesse assim, mas não necessariamente para aquela cliente. E ali a cliente também se sente ouvida, né? Porque foi o gosto dela que foi ouvido. Então, quando for para dar alguma sugestão, deixe que o cliente peça, né? Que o cliente te dê essa abertura. Aí sim, caso contrário, eu sugiro que evite para que você não tenha a insatisfação do cliente, né, nessa ocasião. O
ponto bastante importante é quando você não se desculpa por erros. Ou seja, um erro por um procedimento, ou um atraso que aconteceu, ou alguma situação atípica. Errar, como eu comentei aqui, é humano, né? Nós erramos, mas aprendemos com esses erros. Mas a partir do momento que você não pede desculpa para o seu cliente, ou quando você terceiriza a sua culpa ou a culpa do que tem acontecido, isso não gera nada positivo na experiência do cliente. O cliente, ele quer uma desculpa. Ele está se sentindo ali naquele momento de alguma forma prejudicado. Então ele precisa sim receber uma desculpa de forma genuína, claro, e de certa forma ele vai entender. Então não deixe de pedir desculpas, sempre que tiver a necessidade, peça de forma genuína, né? Olha, eu não gostaria que tivesse ocorrido esse atraso, mas eu te peço desculpas pelo ocorrido, não vai voltar a acontecer, estamos fazendo o máximo para isso. Isso é ter a humildade de reconhecer. E humildade, gente, gera muita conexão, porque nós somos seres falhos. Então, quando a gente reconhece um erro, isso gera muita conexão. Então, o cliente, ele entende, tá? Não terceirize culpa. Por exemplo, eu fiz o procedimento, eu vou falar que foi a minha equipe, ou alguém da minha equipe. Saiba que você, o empreendedor, dona de salão, gerente, que seja, a sua equipe é o seu espelho. Então, se a sua equipe erra, você errou também. Então, o que você precisa fazer é onde estão esses erros e melhorar a capacidade da minha equipe. Então, quando você transfere um erro, não necessariamente você está fugindo dele, mas está piorando a situação. Então, tenha também esse comportamento de pedir desculpas, assim como a equipe toda ter esse comportamento de, quando necessário, claro, peça desculpas. Até aqui foram 14 dicas do que não fazer, né, para prejudicar a experiência do cliente. E se você ficou até aqui, eu vou te dar aquela dica bônus extra. Então, você ficou até aqui, vamos lá, eu vou compartilhar com você essa dica. Então, essa última dica extra, né, para quem ficou até aqui, é agradeça a preferência do cliente. E às vezes você fala assim, nossa, Jaque, mas é tão comum, é tão normal isso, né? Você tá me dando essa dica? Sim, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não agradecendo a preferência do cliente. Entenda que hoje nós temos um leque de serviços. A população, o cliente, eles estão muito mais exigentes e ele pode escolher aonde ele vai fazer o que ele quer e tudo mais. Então ele escolhe o ambiente que ele quer estar. Então quando esse cliente optou em estar lá no seu salão, você precisa sim agradecer a preferência, porque ele tinha outras opções, mas ele estava ali com você. E esse ato faz com que ele seja fiel a você, que você fidelize esse cliente, tá? Então não se esqueça, agradeça a preferência do seu cliente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tudo que eu faço, eu entrego aqui, tudo com muito carinho. E não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever, que eu venho aí com um novo vídeo do que fazer de forma criativa no seu salão. Então me acompanhe para você ver as próximas dicas. Obrigada! Driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. For the both of us, I put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the middle of when you ride with me.
driver's seat. Don't gotta hurry, no, 'cause we stay in control in the name of love. You ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat.